Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos. Eu sou a Mari, sou guia de turismo aqui na cidade do Rio de Janeiro. E hoje vamos continuar então aqui falando um pouquinho de história do Brasil, né? Que tem tudo a ver, inclusive com a cidade do Rio de Janeiro e ali também com a Praça 15, que é um lugar que eu visito muito e vocês adoram, que eu sei. É um lugar icônico, ponto turístico obrigatório para quem vem ao Rio de Janeiro e gosta de história. Então, quando Dom João VI vem com sua família real, fugida, uma fuga às pressas, bem sorrateira, saindo de Lisboa, escoltado pela Marinha Britânica, certo? Aí eles vêm em naus divididas. Vem numa nau, a na, na nau Príncipe Real vem Dom João VI, Maria I louca, a louca, vem o seu filho Dom Pedro I, ainda uma criança na época, acho que tinha 9 anos de idade, ok? E mais outras pessoas. Outra nau vem as filhas, com 4 filhas, com a Maria Carlota Joaquina, a, né, a mulher dele, do Dom João VI. No caso, ele ainda era príncipe regente, tá bom, pessoal? Só que acontece que a Maria I, que era rainha, então ele não podia ser coroado rei, ok? E vem também numa outra nau as outras duas filhas. Então são várias caravelas, e elas vêm todas juntinhas. Só que no meio da viagem se separam por causa dos ventos, das tempestades. É uma viagem longa, de 2 meses e meio, ali em umas condições muito diferentes dos atuais cruzeiros, que são de luxo. Eu já fiz um desses transatlânticos, é uma viagem maravilhosa, né? Mas nada a ver com que eles, mesmo sendo rei, rainha, princesas e príncipes, tiveram que enfrentar naquela época. Era uma viagem muito longa, perigosa, né? Corria riscos, por isso que vieram em caravelas separadas, e também insalubre, falta de higiene. Tá. Dom João, a primeira coisa que ele faz ao chegar ao Brasil na sua caravela é passar ali em Salvador, onde ele vai assinar um acordo, né, de abertura dos portos às nações amigas, isto é, a Inglaterra. Beleza. Quando chegam aqui, pessoal, o povo tá todo mundo lá na Praça 15 esperando, e aquela surpresa. Oh, aquele bando de gente com uma aparência, né, de que passaram um trem por cima deles, porque imagina todas essas condições que eu falei para vocês. As mulheres, inclusive, chegaram com as cabeças raspadas por conta do piolho que comia solto lá dentro dos navios. E aí o que aconteceu? Aquele choque, né, com as aparências deles, horríveis, óbvio, e também com isso, né. Então quando as mulheres, foi até curioso que aqui no Rio de Janeiro, as cariocas olharam aquilo e viram as mulheres com a cabeça raspada, pensaram: "Deve ser a última moda em Paris". E aí, o que vocês acham que aconteceu? Rasparam também, usando lenço e se achando assim: "Uau, espetacular", né. Gente, não sigam a moda, porque a moda é baseada em algo que muitas vezes não é belo, não é salutar. Então essas modismos, às vezes, são apenas mera influência para que você fique parecido com a elite, mas você nem sabe os motivos disso. Fica a dica. E aí, pessoal, então eles
chegaram ali, se alojaram no palácio, no Paço Imperial, que na verdade era Paço Real na época, teve que se tornar. Inclusive, várias construções ali no entorno da Praça 15 tiveram que ser esvaziadas para que os nobres portugueses pudessem ter onde morar e ficar ali naquela região era o máximo. Era, sei lá, vamos dizer assim, o bairro mais nobre do Rio de Janeiro, era o Leblon da época. Então, que eu nem sei se o Leblon é isso tudo, mas enfim. Gente, o que acontece? Ali tem muitas histórias, né? Na Praça 15 foi cenário de vários acontecimentos políticos, marcos históricos. Por isso, tem coisas que a gente vai contando ali quando faz um walking tour e vai contando os detalhes, né? Tem muita história oculta ali em cada trecho, num chafariz, num outro ponto, num outro marco histórico, no Arco do Teles. Então, é muita história ali para contar. Nesse vídeo não dá. E vamos continuar então, que já ultrapassei meu tempo. Mas, pessoal, vamos ser sucintos. Dom João VI, ele chega aqui, tá? Isso tudo baseado no livro do Laurentino. Dom João VI vai chegar aqui, vai começar a transformar a cidade, porque ele vai querer, né? E finalmente alguém vai olhar para cá com um olhar de quero cuidar, quero desenvolver. Porque até então o Brasil era uma colônia de exploração, certo? E a gente não podia se desenvolver, não podia. As províncias eram todas separadas, desunidas, de propósito. Elas não podiam construir estradas, interligações, não podia se desenvolver de maneira alguma. Era proposital, tá? Não foi nada por acaso. Mas a partir dali, Rio de Janeiro, que já era a capital do Brasil, certo? Foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro, lá em 1750 e poucos. Confirmo depois a data. Mas Rio de Janeiro já era a capital do Brasil. E aí, quando Dom João vem para cá, se torna a capital do Império Português. Quer dizer, né? Olha a diferença, olha a importância do Rio de Janeiro naquela época. Importância política, estratégica. Os portos, né, o porto ali, a região do Porto do Rio de Janeiro era uma região muito importante que atracavam navios do todo mundo, vinham dos Estados Unidos, da Inglaterra, de vários lugares. Então a abertura dos portos foi de fato, sim, praticamente começou a assinar a independência do Brasil, tá bom? E os portugueses lá, olha só quantos acontecimentos interligados. Os portugueses lá, coitados, viram as naus indo embora. Tchau! Quando as tropas francesas chegaram lá, os portugueses, a elite, né, que conseguiu fugir, ó, tchau! Tchau, portugueses! Tchau, plebe! Se virem aí com as tropas francesas, tipo, se dane, né? E foi isso que aconteceu. O povo pereceu. Sozinho, é um salve-se quem puder, cada um correndo para onde podia. E muitos fugiram para Londres, para viver lá, né? Em Londres. Fugiram. Quem pôde fugiu, quem não pôde ficou e lutou bravamente. Houve muito massacre. Foi dos períodos onde mais morreu portugueses, diga-se de passagem. E então ficou ali meio que sob o domínio de generais ingleses, mais bravos, né, ficaram ali, e lutando contra os franceses. Os nobres franceses que continuaram lá, nobres portugueses, tentaram se aliar aos franceses, porque eles tinham muito a perder, né, suas riquezas.
Agora quem era da plebe não. Então eles lutaram, eles resistiram, foram massacrados e infelizmente, gente, muitos pereceram. E quando a Inglaterra conseguiu também expulsar, ganhar várias batalhas, expulsando os franceses, a Inglaterra ficou com um domínio ali, querendo, né? Ficou assim, coitado dos portugueses, porque o, os ingleses queriam ficar também com parte das riquezas conquistadas, né? Do domínio. Então foi bem difícil para o povo. Isso vai lá na frente gerar revolta e vai acabar com a Revolução do Porto. E depois voltamos a esse ponto. Bem, aí vamos voltar então para o Brasil. Aqui no Brasil, Dom João vai ficar mais motivado então trouxe os livros, né? Trouxe tudo que tinha de valor lá de Portugal. Vai abrir uma biblioteca, a Biblioteca Nacional, vai ser a criação do Jardim Botânico, vai ter a criação, vai abrir faculdades, vai trazer a missão artística francesa para o Brasil, para tentar, tudo com a tentativa de melhorar, né? Europeizar aqui o Brasil. E vai dar certo, claro. O Rio de Janeiro vai modernizar, vai se desenvolver. Que mais? E isso vai acabar dando cada vez mais liberdade, autonomia para a colônia, né, Brasil. Mas também vai acontecer muitas revoluções. Já estavam acontecendo, né, desde o século passado, no século XVIII, lá, como a própria Inconfidência Mineira, onde o Tiradentes foi enforcado. Em 1782, foi enforcado em praça pública, esquartejado. E seu quadro, né, tem vários quadros dele, tem um quadro dele muito importante lá no Museu Histórico Nacional, que inclusive eu quero levar vocês lá um dia, se der, eu vou gravar lá dentro. Bem, voltando aqui, então essas revoluções, as províncias, elas queriam se tornar países independentes ali, né? Inclusive o livro aborda a Revolução Pernambucana, fala dela, tá? Revolução Pernambucana, em que eles quase conseguiram seu intento de se tornar um país independente. Todas essas revoluções, né, sempre inspiradas pelo iluminismo, pelas ideias, né, da Revolução Francesa, pelas ideias da independência dos Estados Unidos. Então, tudo isso acabou inspirando. E então o Rio de Janeiro vai se desenvolvendo. A questão da escravidão continua, tá? Até fica mais grave, porque com mais gente eles vão querer mais escravos. A própria coroa gastava muito, ostentava muito, tinha uma quantidade de escravos enorme. Hoje não fala mais escravos, fala escravizados, mas não, não, não modifica muito, né, os fatos. E a gente depois, mais pra frente, num próximo vídeo, vai abordar essa questão da escravidão. Mas o que acontece no livro do Laurentino, pra gente ir resumindo, né? Graças a essa mão de ferro do Dom João, os monarquistas, eles conseguiram conter, né, que o Brasil se desmembrasse em várias partes, vários países, como aconteceu na América Espanhola com os nossos vizinhos, né? Virou vários países. Argentina, Venezuela, Colômbia, Equador, Chile, Peru, etc. Então, aqui não. Eles conseguiram manter essa coesão, a mão de ferro, e apesar de todas as diferenças que nós temos, né, regionais, bem visíveis até, a gente ainda consegue ser um povo, né, um povo só, um país imenso. Então, para resumir, será que Dom João foi realmente um covarde? Se ele não tivesse vindo para cá, o Brasil seria o mesmo que é hoje?
Bem, para começar, no meu ponto de vista, se eu tivesse lá em Portugal, eu ia, né, que rei é esse que abandona os seus súditos? Hum? Não é rei, né? Não é digno. Mas aqui, ele, um outro olhar, o olhar do conquistador, o olhar né, de quem se manteve, ele conseguiu manter a monarquia viva, monarquia portuguesa viva até 1889 no Brasil. Olha que coisa. E isso é uma das excentricidades, né? Inclusive no Brasil, né? Que o Brasil era uma colônia e de repente virou uma monarquia. E é muito louco, né? E tudo que aconteceu aqui nesse período foi inédito por conta disso. Uma cidade colonial na América do Sul virou a capital de um império europeu. Foi um fato inédito. Tudo que aconteceu aqui, como os velórios, né, dos regentes, da Maria I, tal, tudo isso foi inédito, né? Tudo que aconteceu aqui no Brasil foi inédito. Nunca tinha acontecido isso antes numa colônia. Bom, dito isso, Napoleão, antes de morrer, ele disse assim: esse Dom João foi o único que me enganou. Sim, ele conseguiu enganar o Napoleão, o grande imperador da época, né? E um dos maiores imperadores de todos os tempos. E Dom João conseguiu enganar. Ele evitou um combate direto, não teve, né, nenhuma perda muito grande, mas no final das contas, lá os portugueses, com a Revolução do Porto explodindo, falaram: olha, ou você volta ou acabou. Acabou para você. Ele ainda quis empurrar Dom Pedro I para ir no lugar dele, só que Dom Pedro I não queria sair daqui, afinal de contas, ele cresceu aqui. E nem ele, Dom João, queria ir, gente. Ninguém que vem para o Rio de Janeiro quer deixar essa terra maravilhosa, mesmo com todos os defeitos. Mas, a contragosto, Dom João falou: então, tenho que ir, né? Cumprir meus deveres. Voltou para Portugal, deixou seu filho aqui no poder, como príncipe, regente. Só que aí, gente, de 1821 para 1822, já estava encaminhada a nossa independência, não tinha mais o que fazer. E é o que vai acontecer no próximo livro, em 1822. Então, vai ser retratado aí esse período da independência. Dom João veio para o Brasil, fez tudo isso, deu uma modificada no Rio de Janeiro, né? A gente foi levado a Reino Unido, a Portugal e Algarves. Depois, vão tentar rebaixar a gente, né? Querer que a gente volte a ser colônia, só que aí já é tarde. E aí vem a independência. É isso, basicamente, que acontece. E vários fatos, né? Várias curiosidades aí no meio, mas o vídeo já ficou muito longo. E se vocês quiserem mais história, curtam esse vídeo, comentem e é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.